A palavra que eu quero compartilhar está no Evangelho de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 em diante. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: Você ainda é filho. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ele prosseguiu: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos, a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o avistou. Encheu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e então comamo-nos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Glória a Deus. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, uma das parábolas mais conhecidas, entre as quais Jesus já pregou enquanto esteve aqui na terra. Uma coisa que é muito importante que nós venhamos entender, que essa parábola ela está dentro de um contexto, e o contexto se dá início no capítulo 15, no versículo 1, que a Bíblia vai dizer que os publicanos e os pecadores vão chegar para ouvir. Porém, os doutores da lei, os escribas, os publicanos, eles vão murmurar acerca de Cristo, dizendo que ele se assentava para comer com os pecadores. A parábola do filho pródigo, ela não é ela não é distinta das duas parábolas anteriores. A primeira parábola que Jesus ele vai contar dentro do contexto do capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, e a terceira, a do filho. Se você colocar uma porcentagem nessas 3 parábolas, a primeira perda foi a perda de uma ovelha. A Bíblia vai dizer que um pastor tinha 100 ovelhas e uma vai se perder, vai sair do meio do bando. Eu posso considerar essa perda como uma perda de 1%. Porém, a menor perda, ela é importante. Interessante que o pastor dessas ovelhas não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com a vida daquela ovelha que se perdeu, mesmo sendo apenas uma. Ele não se conforma em perder uma ovelha. Ele tinha 99, porém a única que se perdeu,
A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e uma vai se perder. Posso considerar a perda de 10%, que ali ela tinha 10 dracmas e uma vai se perder. Sendo que essas 3 parábolas, ela fala de 3 perdas e de 3 restaurações. Mas o interessante, em específico desta parábola da dracma, que a mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. E isso me traz uma reflexão. Como eu disse, não vou demorar muito aqui nessa noite, mas isso me traz uma reflexão. Casa fala de lugar de aconchego, fala de lugar seguro. Casa também fala de casa de Deus, onde nós nos encontramos no corpo de Cristo. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que aquela dracma vai se perder dentro de casa. E isso é um perigo no nosso meio ao qual nós devemos tomar muito cuidado. Não é porque nós estamos dentro da casa que nós estamos salvos. Não é porque nós estamos dentro de uma religião, não é porque nós estamos dentro de regras, dentro de cultos, que nos faz um salvo. A própria Bíblia já diz isso, que naquele grande dia muitos dirão que profetizaram, que expulsaram demônios, porém eles praticavam a iniquidade. Então eu estar na igreja, eu estar dentro de casa, não me faz um salvo. A Bíblia vai dizer que aquela dracma, ela se perdeu dentro de casa. Aquela dracma não se perdeu fora, ela se perdeu dentro. E isso é um dos maiores perigos que nós devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Um dos maiores perigos da nossa vida espiritual. Achar que estamos salvos, achar que estamos agradando a Deus, mas a grande verdade é que nós não estamos. Então, a segunda perda é a perda da dracma. E a terceira perda é a perda do filho. A Bíblia vai dizer que aquele pai, ele tinha 2 filhos, e um dos seus filhos vai se perder. Um dos seus filhos vai sair da presença do pai. Eu posso considerar essa perda como uma perda de 50%. Todos nós conhecemos essa história e agora eu quero entrar no texto. A Bíblia vai dizer que um certo pai, ele tinha 2 filhos. Mas no versículo 12, a Bíblia vai dizer: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. 2 coisas me chamam a atenção dentro do versículo 12. Biblicamente, pela lei, era comum na morte do pai a divisão da herança do pai entre os filhos. Porém, o pedido do filho é um pedido antecipado. A herança já era do filho por direito, porém não estava no tempo, porque a herança do pai só devia ser repartida na morte do pai. Esse filho aqui, ele demonstra uma atitude que ele não considera mais a existência do seu pai, porque ele pede algo que é dele por direito, ele pede algo que é dele por direito, que é a sua herança, mas não estava no tempo. Uma coisa que eu aprendi, que bênção antes do tempo, ela pode ser maldição. Nós não podemos tentar extrapolar o tempo. Nós não podemos perder, nós não podemos pular os degraus que nós devemos passar por ele. A Bíblia vai dizer que esse filho vai chegar para o pai e vai dizer: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Essa herança já era dele por direito, porém não estava no tempo. Nós devemos entender que tem coisas que nós só vamos receber no tempo determinado, no tempo estabelecido por Deus. Mas a segunda coisa que me chama a atenção no versículo 12, que a Bíblia vai dizer: e ele, no caso o pai, lhes repartiu os bens. Este pai aqui é a figura do próprio Deus, do próprio Cristo. Interessante que o pai não vai contra a decisão do filho. Interessante que o pai não vai questionar, não vai retrucar, não vai brigar com o filho.
Não vai dizer que o filho estava errado. E isso me chama a atenção, porque nem toda decisão errada que eu tomar, porque nem todo o pecado Deus vai me impedir de cometer. Interessante isso, porque vai ter coisas que Deus não vai mandar descer um anjo para te impedir de fazer. Tem coisas que Deus não vai usar um profeta para te impedir de fazer. A Bíblia vai dizer que o pai não vai questionar a decisão errada do filho. Com certeza o pai ele sabia que o pedido do seu filho era equivocado. Porém, o pai não vai questionar a vontade do filho. Então tem coisas que Deus ele não vai impedir que nós venhamos fazer. Deus não impediu Adão de comer daquele fruto. Deus não impediu Davi de cometer o adultério. Deus não impediu muitas coisas ao longo da história, porque tem coisas que está dentro do nosso livre arbítrio. E aqui eu quero dar uma pequena pausa para agradecer cada um de vocês que estão aí, estão nos ouvindo. Glória a Deus, ao Bruno, ao Igor, glória a Deus, esqueci o nome do varão, glória a Deus. Cada um que está aí nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Glória a Deus. No versículo de número 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Interessante que o filho pega tudo aquilo que era por direito e vai para uma terra longínqua, ou seja, para uma terra longe, porque o que ele desejava fazer, ele não poderia fazer na presença do pai. Porque o que ele queria fazer, ele não poderia fazer, porque ele sabia que na casa do pai tinha ordem, na casa do pai tinha lei, tinha que ter obediência. Ele vai pegar tudo que era dele por direito, a herança, e vai para uma terra longínqua, porque o que ele queria fazer, não poderia fazer na presença do pai. E isso é muito interessante, porque quando nós estamos na presença de Deus, porque quando nós estamos no caminho do Senhor, quando estamos na presença do Pai, nós não fazemos muitas coisas por temor a Deus. Ele vai para longe da presença do Pai, porque o que ele queria fazer, ele não podia fazer perto, ele tinha que fazer longe. A Bíblia vai dizer que ali ele vai desperdiçar tudo, vivendo uma vida dissolutamente, uma vida deliberada. O filho mais velho, não vou expor o texto todo, mas o filho mais velho vai dizer que ele gastou todo aquele dinheiro com meretrizes, gastou todo aquele dinheiro com prostituição, com coisas que não louvavam e nem glorificavam o nome do Senhor. No versículo 14 diz: havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Interessante que ele era filho e estava sendo tratado pior que um escravo. A Bíblia não diz que ele comeu as bolotas dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava saciar. Ele apenas desejava, ele queria, mas ninguém lhe dava nada. E agora, e aqui do versículo 17, 18 e 19, ele fala, tem 3 atitudes que ele toma que eu quero trazer de aplicação aqui para as nossas vidas. A primeira atitude que ele toma é a atitude da consciência. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Pão fala de alimento, de sustento. Quando nós estamos na presença do Senhor, ainda que nós estejamos fracos, não deixe de ter pão na casa do Pai. E isso é muito maravilhoso, porque aonde ele estava tendo crise, estava tendo fome na terra, mas na casa do seu pai até os servos tinham pão para comer. E eu glória a Deus, eu glorifico a Deus por isso, porque até no momento de crise, no momento de pandemia,
Deus ele sustenta os seus profetas. Deus sustenta os seus servos. Deus mandou corvos. Deus mandou pão e carne para Elias. Deus sustentou os profetas dentro da caverna. Então, nesse tempo difícil, Deus ele também irá sustentar os seus servos. Onde o filho pródigo estava tendo fome, estava padecendo, mas na casa do pai tinha pão. Isso nos ensina que mesmo que o mundo esteja em crise, na presença do Pai nós temos sustentabilidade. Glória a Deus por essa palavra. Então a primeira atitude que ele vai tomar, ele vai cair em si. No versículo 18, a segunda atitude que aquele homem ele vai tomar é: eu me levantarei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A segunda atitude que este filho pródigo vai tomar é: eu me levantarei. Então a primeira foi no versículo 17, caindo em si. Primeiro, ele teve consciência daquilo que ele fez. Segundo, eu me levantarei. Atitude. Tem que ter atitude para sair da vida de pecado que está. Não adianta ficar na zona de conforto. Não adianta ficar se lamentando. Muitas vezes nós devemos nos levantar do estado que nós estamos e não dar brecha para o diabo. A Bíblia vai dizer: eu me levantarei. Então ele vai tomar uma atitude. No versículo 19 vai dizer que é o terceiro passo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus empregados. Empregados aqui é escravo, tá? Então, a terceira atitude é reconhecimento do pecado. A Bíblia diz que aquele que reconhece e abandona o seu pecado, há perdão para ele. Então, ele houve reconhecimento. Ele era filho. Mas olha como ele vai chegar na presença do pai. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus empregados. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, a única maneira da reconciliação é a humilhação, é o reconhecimento. Este homem ele reconheceu duas coisas. Primeiro, não já sou digno de ser chamado teu filho. E segundo, eu quero ser tratado abaixo de filho. Eu quero ser um dos teus empregados ou um dos teus escravos. Então tem que haver reconhecimento. Um dos maiores problemas dos pecadores, um dos maiores problemas do pecador é o orgulho. É a falta de reconhecer que precisa de perdão. É a falta de reconhecer que precisa ser redimido pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. No versículo 20 a Bíblia vai dizer: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou, enchendo-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo nessa palavra do pai? Que o pai em nenhum momento vai lançar em rosto os erros do pecado do filho. Quando você erra com um homem, quando você erra com a mulher, é costume, é natural do ser humano lançar em rosto os seus erros. É natural lançar em rosto os seus pecados. Porém, a Bíblia diz que quando esse filho pródigo foi ao encontro do pai, o pai vai e abraça e não lança em rosto os seus erros. Porque eu vejo o amor do próprio Deus aqui. Nem o amor de mãe se compara ao amor de Deus para com as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que ali ele vai avistar. O pai dele vai avistar de longe, vai abraçar o seu filho. Eu imagino ali o filho chegando talvez sujo, com uma roupa rasgada. Ele poderia estar por fora sujo, com mau cheiro, porém ele ainda era filho. Ele ainda era filho. Então a Bíblia vai dizer no versículo 21 que ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e pondo-lhe anel no dedo e alparca nos pés.
Como eu não sou muitos desses pregadores que é muito detalhista, mas existem uns significados acerca disso aqui, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas olha que interessante, se você pesquisar um pouco, era comum que os escravos naquela época andassem descalços. Quando o pai dá para ele as alparcas, ele está dizendo: você não vai ser tratado como escravo, você vai ser recebido como filho. Olha o efeito que tem quando nós chegamos de maneira humilde na presença do Senhor, de maneira de coração quebrantado, reconhecendo. A Bíblia vai dizer que ali ele vai dizer: pai, pequei contra o céu, quero ser tratado como um dos teus escravos, como um dos teus servos, que é a mesma palavra. E ali, quando ele vai dizer, o pai vai interromper, eu imagino o pai interrompendo o pedido do filho, dizendo: trazei depressa a melhor roupa, pondo-lhe o anel no dedo, honra e alparca nos pés. Olha que coisa, o pai vai mudar aquela aparência do filho, porque quando nós somos filhos de Deus, a nossa aparência ela é diferente, a nossa vestimenta é diferente. Eu não estou falando de usos e costumes, mas até por fora a nossa maneira de se comportar tem que refletir a Cristo. A Bíblia vai dizer que ele vai pedir ele para trazer um bezerro cevado e vai matar, e ali eles vão começar a se alegrar. Eu não vou mais entrar muito em detalhe no texto, porém a Bíblia vai dizer ali que o filho mais velho vai chegar do campo e vai ver aquela alegria, vai ver aquela festa e não vai se alegrar com a presença, com o retorno do seu irmão. No versículo de número 27 em diante diz assim: o versículo 27, capítulo 15, versículo 27. O servo respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou um bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Ele, porém, indignou-se e não queria entrar, mas saindo, o pai insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: este te sirva há tantos anos, nunca transgredi teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, mataste para ele um bezerro cevado. O pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O filho mais velho não está vendo o significado de pessoas. O filho mais velho está vendo o significado de coisas. E isso é um grande perigo, quando você troca o significado de pessoa, de sentimento, por coisas. A Bíblia vai dizer que ali o filho mais velho não vai se alegrar com a presença do retorno. Ele somente vai visar as perdas financeiras. Pai, esse teu filho desperdiçou tudo o que tinha, desperdiçou os teus bens e tu ainda mata um bezerro cevado. Qual era o problema do filho mais velho? Ele estava com os olhos fitos nas coisas da terra. Não adianta, ele estava na presença do pai ali, mas era como ele estivesse do lado de fora. Eu vejo que esses dois filhos estavam perdidos. Uma coisa que o pastor Napoleão Falcão, ele falou que é muito interessante. Ele diz que existe uma diferença. É mais fácil um pecador ser salvo do que um religioso ser salvo, porque o religioso ele acha que está certo, o pecador ainda há remissão para ele, porque ele reconhece que errou. O filho mais velho ele estava voltado para as coisas materiais, ele estava voltado para as coisas terrenas. A Bíblia vai dizer ali que ele não vai se alegrar, porque ele somente está visando os bens materiais. Nós devemos entender que tudo nessa terra é passageiro. Nós devemos ter, nós devemos conquistar, trabalhar muito duro, acordar cedo, estudar para conquistar tudo. Mas nós devemos entender que essas coisas são secundárias e que nós não devemos abrir mão das coisas primárias, que é um bom relacionamento, que é a amizade, que é a família, que é os nossos pais. Então são pessoas próximas, importantes para nós, por coisas secundárias, fúteis dessa vida. A Bíblia vai dizer ali, no versículo 31, o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aquele filho não reconhecia o que ele tinha ali na presença do pai. E ali ele não vai se alegrar. E ali é interessante que o pai ele ama tanto a um como a outro. O amor de Deus, o amor do homem é limitado. O amor do homem não é como o amor de Deus.
O amor do homem muitas vezes visa o interesse, mas esse pai aqui ele é a representação do próprio amor de Deus. Ele amou o filho, tanto que saiu e desperdiçou os seus bens, tanto amou também um filho que não se alegrou com a presença do seu pai. Eu admiro muito a atitude desse pai. E eu quero deixar essa palavra de reflexão para os meus irmãos